Tem que respeitar essa camisa aqui, viu? Ei, respeita aqui, viu? Ei! Respeita o azulão, irmão! Respeita o azulão! O azulão, Respeita irmão! o azulão! Respeita! E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e por favor, me permitam hoje ser só um pouquinho clubista, só um pouquinho. Geralmente eu sou a pessoa que é mais comedida, trazendo a emoção, mas não trazendo o clubismo, mas aqui eu preciso falar um pouco como torcedor, cara. Preciso falar como torcedor porque o que eu vivi, eu estive lá no Rei Pelé, tá? Eu estive lá no Trapichão. Então lá eu já sabia que seria algo histórico. E lá, com a vitória do CSA, a virada do jeito que foi, lá já foi histórico. E aqui o CSA só completa, melhor dizendo, essa página, né? Porque esse livro ainda tá aberto. Essa história ainda pode ser construída. O Igor Magalhães completa 1 ano de CSA, hoje, se eu não estiver enganado. E que baita presente. E que partida madura do CSA, tá? Óbvio que a gente assiste o jogo, não é o estilo de jogo que a gente gosta de assistir, mas mesmo o Grêmio fazendo a partida da vida, mesmo o Grêmio jogando muita bola, não conseguiu passar o CSA. Não conseguiu vazar a defesa azulina. Lógico, a gente vai falar aqui do lance, né? Tem um tweet aqui que eu separei pra gente analisar junto, é óbvio, mas o CSA jogou muita bola e mereceu demais essa classificação. Não interessa, o Grêmio pode ter tido 90% de posse de bola, né? Teve 60%, o CSA ainda teve a chance do jogo ali com o Igor Bahia, né? Ele desperdiçou, o Volpi acabou crescendo pra cima dele. Mas futebol é isso, é jogo de estratégia. A gente falava isso antes de começar a partida. Eu dizia aqui, o CSA... é lógico que ele não vai partir pra cima do Grêmio como foi aqui. Aqui no estádio Rei Pelé, o CSA jogou como mandante. O CSA pressionava lá em cima, o CSA fez o jogo dele e não abriu mão das suas características. Jogando fora de casa e com a vantagem no resultado, o CSA entrou em campo classificado. Não fazia sentido o Igor chegar e jogar da mesma forma. É dar espaço ao Grêmio. E a gente viu nesse jogo que o mínimo de espaço, eles têm a total capacidade, tem material humano para fazer com que isso vire gol, com que isso vire lance perigoso, né? Eu tô revendo aqui o gol agora, né, do Grêmio. Com certeza eu só vou dormir lá pra 1 hora, 2 horas da manhã, vendo e revendo tudo, assistindo tudo, obviamente. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Deixa aqui o seu relato, deixa aqui o que você achou da partida. É óbvio que a gente tem que falar sobre o jogo. É lógico que o CSA não fez aquela partida dominante. O CSA não foi pra dominar o Grêmio. O CSA foi pra dificultar a vida do Grêmio. Foi para que o Grêmio não conseguisse vazar a sua defesa. E aqui o CSA fez uma partida madura, consistente, em que taticamente o CSA foi perfeito, tá? Perfeito. Aqui eu tenho que citar Felipe Albuquerque, fez a melhor partida dele com a camisa do CSA, né? Jogou muita bola, tá? Acabou saindo machucado, mas o que jogou o Felipe Albuquerque foi barbaridade, fazendo com que o Grêmio fosse para o outro lado, tivesse que usar o outro lado, porque sim, do lado esquerdo é que teve ali os espaços maiores, né? Onde conseguia atacar um pouco mais. Porém, ele acabou se machucando no segundo tempo. É uma preocupação contra o Confiança? Cara, sinceramente não sei. Amanhã eu começo a me inteirar de tudo, amanhã eu começo a ver tudo, e óbvio que a gente vai trazer isso tudo aqui pra vocês, mas o Igor, ele faz os 3 zagueiros de novo, e aí vem aquele filme na cabeça, né, do Azulino. Cara, o Betão ali foi complicado contra o Maringá, o CSA sofreu, enquanto isso o Mano vinha com Arezzo, o Mano vinha com Alisson, né, que eram jogadores extremos que vinham pra dar mais gás, pra jogar justamente em cima das laterais do CSA. Em que o Igor, taticamente, como eu já falei, ele deu aula, tá? O Igor aqui, ele deu um nó no Mano. O Mano não conseguiu passar por cima da defesa do CSA. O gol, que a gente vai debater, né, se foi legal ou não, tá? E aqui eu vou separar com o tweet, né, de um jornalista conhecido, inclusive, tá? Que falou, né, óbvio, como todos eles falaram, né, que o CSA não tinha condições, né, de passar do Grêmio, mas
Enfim, tiveram agora que dar o braço a torcer, porque futebol é isso. Futebol, ele é emocionante por causa disso, tá? O dinheiro, ele não entra em campo. Entra em campo vontade, organização, entra em campo 11 contra 11. E foi isso que aconteceu aqui, tá? E só fechando aqui, o Igor Magalhães, taticamente, as pontas do CSA que praticamente não foram pontas, foram alas, né? Porque muitas vezes fazendo ali linha de 5, né? Se revezando ali para fazer linha de 5. Então, assim, o Igor, ele usou as armas que ele tinha. E é isso que eu bato na tecla, tá? Aqui eu não tenho um A pra falar do técnico Igor Magalhães. E se tivesse perdido, Paulo, do mesmo jeito. Ele fez exatamente o que eu faria. E eu acho que é o que a maioria das pessoas teriam que fazer. Porque jogar contra o Grêmio lá não dá pra você ir de peito aberto. Você precisa se precaver. E ali, com um segundo tempo, você vai perdendo jogadores, você vai colocar jogadores de ataque pra quê? Ali você tem que se fechar mais e forçar o Grêmio a fazer o que eles fizeram, jogar a bola na área. A minha crítica ao CSA aqui é que já no início do primeiro tempo, o CSA começava a se livrar muito dela, né? Começava a quebrar muito essa bola. E aí eu acho que estava o erro. Se o CSA tivesse um pouquinho mais de paciência, poderia encaixar ali contra-ataques e aí acabar com o jogo. Talvez no primeiro tempo, né, o Thiago Marcos teve possibilidade ali de fazer o gol, ele preferiu cavar um pênalti, né? Pra mim não foi pênalti mesmo. O Baianinho teve uma chance também, ele viu a passagem do Felipe Albuquerque, se empolgou e foi sozinho, né? E não dá, não precisava, né? Ali era largar no Felipe Albuquerque e ali ele cruzar rasteiro pra alguém dentro da área, e aí a zaga do Grêmio que se vire pra tentar tirar aquela bola, tá? Então, o CSA faltou apenas isso, mas aqui, defensivamente, taticamente, o CSA, cara, perfeito. Perfeito. Ali é decisão individual do jogador. E aí, fazer o quê, né? Pecou nisso, mas o CSA conseguiu fazer o resultado. Agora vamos trazer aqui o tweet, né, do Chico Garcia, tá? Que eu gosto muito, tá, dele. Inclusive, em momento nenhum, perdi nada da admiração, tá? Eu dou risada, né? Dele não tanto, mas do Farid e dos outros, né, que andaram falando umas besteiras. Mas até do Farid eu não consigo sentir raiva, tá? Eu achei ele uma figura folclórica. Mas foi esse o tweet aqui do Chico Garcia, tá? Eu vi isso daqui, né, num grupo de WhatsApp e eu tinha que trazer pra cá, tá? O Grêmio jogou o que não jogou no ano. Fez uma partida incansável, o jogo da vida, um esforço hércules de todos, algo louvável. E não foi o suficiente para vencer o CSA. É isso que eu tô falando. Tá? É isso que eu tô falando. A gente tem que valorizar essa partida defensivamente perfeita que o CSA fez. A gente falou isso daqui no pré-jogo. O CSA teria que ser perfeito no jogo, dar pouco espaço, atenção a todo momento. E foi isso que aconteceu aqui. Aliás, os alagoanos jogaram muito e mereceram a classificação. Hoje, o Brasil inteiro, principalmente a imprensa de Porto Alegre, o discurso vai ser esse. Alguém que tenha pelo menos o mínimo, né, tenha assistido aos 2 jogos, porque querendo ou não, é um confronto de 90 minutos, em que dentro de casa o CSA soube utilizar o seu mando, saiu na frente, tomou a virada e teve força para buscar a virada novamente. Na casa dos caras, conseguiu manter o resultado. Então, é isso. É top 3 na lista dos piores times da história do Grêmio. É óbvio que ele vai falar isso, né? Eu, sinceramente, eu não sei se é um dos top 3 piores times da história do Grêmio. Talvez tivesse mais time até pra não estar numa zona de rebaixamento. Mas, enfim, tá tentando aí achar a sua melhor versão e até agora ainda não conseguiu. PS, sobre a arbitragem, eu cansei de falar disso. Óbvio que o gol foi legal, mas a verdade é que não deveria precisar disso. E aqui a gente vai dividir em 2 pontos. Primeiro, sobre a arbitragem. Eu acho que o árbitro foi bom até ali. Eu fiz um vídeo hoje de tarde falando sobre a arbitragem, em que eu dizia, cara, aqui no estádio Rei Pelé, na dúvida, foi pro Grêmio. Isso é uma opinião que eu tenho, tá? Talvez você tenha uma opinião diferente e tá tudo certo. Mas aqui o que eu vi, na dúvida, era pro Grêmio. Dentro da arena, aqui nesse jogo, eu vi uma arbitragem boa até o lance do gol. Sinceramente, eu tenho que ver ainda o áudio do VAR, eu tenho que ver muita coisa. Mas assim, a impressão que eu tive é que a cotovelada que o Silas levou foi do próprio Igor Bahia. Agora, o Kahneman, ele dá realmente assim, ele chega junto, né? Ele dá, não sei se a palavra seria um empurrão no Igor Bahia, e aí por isso ele dá a cotovelada no Silas. Não sei se foi essa a interpretação do juiz. Eu só sei que, pra o que eu vi, eu achei lance normal dentro da área, tá? Eu não daria a falta, consequentemente, seria gol
do Grêmio, né, numa baita de uma defesa do Gabriel Félix, mas aí depois, né, o CSA, não sei se por ver o Silas ali jogado no chão parou, mas eu acho que até depois da defesa do Gabriel Félix, eu acho que daria tempo, né, pro CSA se recompor ali e completar a defesa. Esse é o ponto que aí eu tenho que ser coerente com o que eu disse hoje de tarde. Né, se eu cobrava que a arbitragem não fosse protagonista do jogo e o jogo em si, né, os jogadores aqui fossem protagonistas e a gente saísse daqui sem saber sequer o nome do árbitro, aqui eu acho que a arbitragem acabou interferindo, né? Eu sinceramente eu não daria falta, pra mim o gol foi legal, só que o CSA não tem nada a ver com isso, tá? O CSA fez 2 jogos muito bons, 2 jogos para classificação. Seria injusto se o Grêmio saísse classificado aqui. A gente tem que ser honesto. É como o próprio Chico fala aqui, mas a verdade é que não deveria precisar disso. O Grêmio tem muito mais material humano, talvez. Mas talvez não, com certeza tem muito mais material humano. O Grêmio tem muito mais recurso. É como eu falei também no nosso pré-jogo, falei hoje à tarde também, né? O Grêmio é o time que é pentacampeão, né? Tava buscando o Hexa aí da Copa do Brasil. E é o que a gente acredita que teria mais condições de talvez buscar um título. Mas isso só engrandece ainda mais a passagem de fase, a classificação do Centro Esportivo Alagoano. Então é isso, meu povo. Hoje eu tô em êxtase, tá? Hoje eu quero ser o Paulo, torcedor. Sinceramente, eu queria estar agora numa mesa de bar. Eu queria estar no estádio agora com vocês, tá? Vibrando, cantando. Eu queria agora estar vivendo isso. Como seria bom se o roteiro, né, fosse com o CSA conseguido essa classificação dentro de casa. Contra o Internacional, mas bateu muito na trave, né? Mas aqui contra o Grêmio o CSA consegue, não foi aqui, mas a festa que o torcedor fez no jogo de ida e o que eu vivi lá vai ser algo que eu vou contar pra minha filha no futuro, é algo que eu vivi com meu pai, é algo que a gente tava aqui comemorando agora, né? Com certeza ele também não vai dormir, minha mãe também a mesma coisa. Pra você, azulino, cara, eu desejo os parabéns de verdade. Sinta-se abraçado, tá? Porque o que a gente viu aqui é história. A gente viu, né, eu consegui presenciar o CSA eliminar o Santos, né, com a baita de uma partida lá, com a bola chegando direto, o Jefferson defendendo muito, e aqui eu vi um coletivo muito forte com o técnico Igor Magalhães, que surge como, e a gente já fala isso direto, tá, eu venho repetindo isso várias vezes, mas surge como um técnico muito promissor, e aqui é um time que jogou como gente grande, tá? Sábado, óbvio, tenho confiança, a gente vai falar sobre isso, inclusive eu tenho que falar algumas coisas sobre esse confronto, porque tem muita coisa pra gente falar mesmo. Eu acho que é esse o momento em que a diretoria tem que trazer o torcedor mais pra perto, tá? Aproveitar pra trazer o torcedor pra junto, para o torcedor acreditar que sim, essa equipe consegue alçar voos mais altos. Já fizemos história. E agora a gente vai para conseguir o maior objetivo do ano, né? Amanhã, hoje é comemorar. Amanhã vira a chavinha e vamos já pensar na Série C, que é sim o principal objetivo do CSA no ano. Mas hoje, cara, hoje é só alegria. Hoje vamos aproveitar porque hoje não existe azulino triste. A verdade é essa. Hoje não tem nenhum azulino triste. Tamo junto, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. É vídeo novo todo dia e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.